Psique? 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 Fala galera! O que vocês conhecem sobre memória? De uma forma didática e simples, é possível dizer que ela é um processo neuroquímico que pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da codificação. Neste momento, nós recebemos uma série de estímulos visuais, sonoros, táteis, e nós temos que transformá-los numa linguagem qual só o nosso cérebro consegue entender. E ele transforma esses estímulos em informação. Essa informação, ela vira uma memória de curto prazo. Ou seja, ela está na nossa consciência somente para nós operacionalizarmos, né? Imagina se você tivesse esquecido o que eu comecei a falar nessa frase. Seria impossível que nós consigamos andar muito nessa discussão. Essa memória, por isso, também é chamada de memória de trabalho. A segunda etapa é o armazenamento. O armazenamento simplesmente é reter na memória, transformar essa memória de curto prazo, ou memória de trabalho, em uma memória de longo prazo, podendo ser uma memória de até longuíssimo prazo. Pense, desde quando você se lembra do seu nome? Essa é uma memória de longuíssimo prazo. E a última etapa é a evocação, que é o se recordar, necessariamente. É quando você tem uma série de informações e você quer lembrar de alguma específico. Agora, por que isso é importante? Porque a gente pode errar essas 3 etapas. E isso é muito complicado, principalmente quando nós estamos falando no contexto de estudo. Então, nós temos que desenvolver algumas ferramentas para otimizar as 3 etapas da memorização. Começando pela codificação. Pegando o exemplo dos estudos, como é que nós podemos otimizar a codificação? Se você tem uma matéria a estudar ou uma aula a assistir, pode ser muito interessante que você esteja primeiramente com um sono em dia, pois você vai conseguir ter concentração para assimilar aquela informação. Se você ficar mexendo no celular, por exemplo, você vai estar dividindo a sua concentração e a chance de codificar a informação a ser estudada ela é muito baixa. Ainda nesse contexto, um outro processo importante para a codificação seria dar uma pré-estudada de algum assunto que você vai ter uma aula, pois isso faz com que você consiga perceber lacunas que você possa não entender na aula, aumenta a sua interação com o professor, que facilita com certeza o seu processo de codificação. Em relação ao armazenamento, naturalmente, nós tendemos a esquecer as coisas. Isso não é uma coisa ruim, isso é um processo adaptativo. Imagine que você se lembrasse de tudo que já aconteceu na sua vida. Você ficaria muito confuso e seria muito difícil concentrar. Agora, quando nós estudamos, nós estamos escolhendo aquilo que nós não queremos esquecer. E por último, para otimizar a evocação, vamos fazer o seguinte exemplo. Imagine que você quer encontrar uma roupa no seu armário. Se você é aquela pessoa que organiza de forma sistemática pelo tipo de roupa, pelas cores, vai ser muito fácil encontrar uma camiseta específica. Agora, se você é o tipo de pessoa que tira da máquina de lavar, bota na de secar e só joga no armário, você pode nunca mais encontrar a sua camiseta preferida, porque você não tem ideia de onde está. Funciona de uma forma muito parecida com as nossas memórias. Então, ter uma organização dos estudos é fundamental na hora de encontrá-los também. Para isso, é importante que, quando você estiver estudando, você crie categorizações. Estamos falando sobre o que nesse assunto específico? Então, marque um lugar. Isso aqui é sobre memória. As questões sobre memória vão estar sempre categorizadas. Esses são os principais comentários que eu gostaria de fazer sobre a questão da memória. Eu recomendo para vocês a leitura de um livro chamado Memória, de Ivan Esquerdo, da editora Artmed, para se aprofundar um pouco mais na questão das etapas da memória e o que fazer com ela. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dá o teu curtir aqui para nós, compartilha com os teus amigos. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, comente logo abaixo que eu vou sentir o maior prazer de responder para você e trocar alguma ideia contigo. Dividido em 3 diferentes. O demônio. Vamos lá.